Graça e paz. Eu espero que o teu coração esteja aberto para tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Todas as vezes que a nossa vida é tocada pelo poder do Espírito Santo, nós temos a chance de reavaliar posturas, reavaliar o nosso comportamento, reavaliar a nossa própria história. Da última vez que nós compartilhamos a nossa visão neste blog, nós falávamos um pouco sobre o motivo pelo qual criamos esse espaço. Compartilhávamos então de que você teria condições de ouvir a palavra de Deus, teria condições de fazer a leitura dos textos e, fazendo a leitura dos textos, comentar a sua visão da realidade e nos ajudar a compreender um pouco tudo aquilo que Deus tem definido para a vida de tantas pessoas nesse mundo, para a vida de tantos filhos e filhas de Deus que o temem e que tentam amá-lo sobre todas as coisas, lutando nos vários espaços geográficos onde elas estão inseridas. Nesse exato momento, muitas pessoas estão me ouvindo, pessoas que estão no Canadá, nos Estados Unidos, nas várias regiões do Brasil. E cada pessoa passa por circunstâncias diferentes, cada pessoa passa por situações que lhe incomodam o coração, mas elas não podem jamais esquecer de que Deus está conduzindo os sonhos, de que Deus está conduzindo vidas, de que Deus está conduzindo todas as coisas para um propósito final, que é a glória do seu nome. Naquele dia nós compartilhamos também Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, e chegamos à conclusão de que Deus tem, para a nossa vida, estipulado uma grande caminhada, a carreira que nos está proposta. Chegamos à conclusão, por exemplo, de que essa carreira que nos está proposta, ela deve ser corrida segundo os critérios de Deus. Devemos caminhar nesse mundo levando em consideração tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra e tem revelado ao nosso coração durante toda a nossa caminhada neste mundo. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que aconteceu no dia de sexta-feira. Na última sexta-feira nós tivemos um encontro familiar, onde comemoramos o aniversário de uma querida e estimada irmã. Comemorávamos então 84 anos de idade, 84 anos da manifestação da graça de Deus, 84 anos da manifestação do poder de Deus sobre a vida de uma mulher que, vivendo nesse mundo, teve a experiência de conhecer a Deus e tem a experiência de amá-lo ainda hoje e devotar toda a sua vida a este Deus que conhece perfeitamente o seu coração. Naquela noite nós fizemos a leitura do Salmo 90, do versículo 12, quando Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Naquela noite nós começamos a avaliar um pouco a verdade máxima de que Deus é eterno. E sendo eterno, Ele trouxe à existência esse mundo. E trazendo à existência esse mundo, Ele trouxe à existência o tempo. É incrível saber que Deus criou o tempo. E criando o tempo, dá-nos a ideia central de que Ele não é escravo do tempo. Ele não pode ser medido pelo tempo. Ele não pode ser quantificado pelo tempo. Ele não pode ser qualificado pelo tempo. Porque Deus, Ele reina sobre todas as coisas. Quando Moisés escreveu o Salmo 90, ele estava passando por um momento de grande transição na sua vida. E ao contemplar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, por implicação, ele contempla a sua própria fragilidade, a sua transitoriedade. E ao contemplar a transitoriedade da sua história, a transitoriedade da vida humana, ele ora, ele fala com o Pai. É interessante compreender que todas as vezes que nós somos tocados pela majestade de Deus, pela soberania de Deus, pelo poder de Deus, pelos atributos incomunicáveis de Deus, nós somos tocados com a consciência plena de que não podemos fazer tudo aquilo que imaginamos, mas que nós somos pequenos. E quando nós somos pequenos, nós recebemos as ministrações do poder de Deus sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Diante da grandeza de Deus, ou diante da eternidade de Deus, Moisés fez uma oração. E essa oração foi marcada por 3 ideias centrais. Em primeiro lugar, Moisés, diante da eternidade de Deus e da sua própria fragilidade, suplicou a Deus aprendizagem. Ensina-nos. Quando Moisés percebeu a sua própria pequenez, quando Moisés percebeu que a sua vida era marcada pela transitoriedade, e essa transitoriedade era constituída de fragilidades, ele começou a suplicar a Deus a habilidade de aprender. Por isso disse: ensina-nos, ministra o teu conhecimento em meu coração, ministra a tua vontade sobre a minha vida, ministre os seus preceitos sobre a minha caminhada, porque sem os teus preceitos, sem a tua verdade, sem a tua direção, eu não consigo viver. Ele suplica que Deus estivesse inserindo na sua vida um processo permanente de aprendizagem e que ele pudesse receber do próprio Deus as ministrações que saíam do seu projeto para o seu próprio coração.
É importante compreender que a vida de um homem precisa sempre estar marcada por um processo de aprendizagem mútua. Precisamos todos os dias aprender com Deus a viver nesse mundo, agradando o coração dele e fazendo aquilo que Deus definiu que fizéssemos, que é estender esse reino dele e promover a libertação de homens e mulheres através da proclamação do Evangelho. Olhar para a vida de Jesus, por exemplo, é compreender que durante toda a sua caminhada ele manifestou um processo de ensino. Ele realizou o seu ministério docente, ensinando multidões, ensinando os seus discípulos, ensinando publicanos, ensinando samaritanos, ensinando os escribas, ensinando todas as pessoas que estavam inseridas no universo da sua vida e no universo do seu próprio ministério terreno. Por isso, então, é necessário que diante da eternidade de Deus e diante da nossa própria fragilidade, que nós estejamos suplicando a Deus a habilidade de aprender através do texto sagrado, de aprender através da palavra de Deus. Nós vivemos em um século onde as pessoas já não possuem mais o desejo de entender a vontade de Deus manifestada através das Escrituras Sagradas. Vivemos em um século onde muitos não acreditam mais na suficiência do texto sagrado. E por não acreditarem na suficiência do texto, acabam criando as suas próprias verdades, os seus próprios conceitos e as suas próprias visões. É necessário que nós estejamos no século XXI resgatando a ideia de que a palavra de Deus continua a mesma. O texto sagrado continua produzindo mudanças na vida de tantas pessoas, e é necessário que essas pessoas, e particularmente a própria igreja, esteja suplicando a Deus: querido Deus, ensina-nos. Entretanto, Moisés, diante da eternidade de Deus e diante da sua própria fragilidade, ele suplicou por uma postura reflexiva: ensina-nos a contar os nossos dias. É interessante compreender que a expressão contar nossos dias, ela poderia ser traduzida como: ensina-nos a avaliar os nossos dias, a julgar os nossos dias, a examinar os nossos dias, a comentar os nossos dias, a ter uma postura reflexiva diante dos nossos dias, a pensar os nossos anos. Moisés estava suplicando a Deus a habilidade de ter uma postura reflexiva, de fazer uma avaliação de toda a sua vida, de fazer uma avaliação de todos os meses que constituíram a sua própria história e o seu próprio coração. É importante compreender que muitas pessoas estão vivendo nesse mundo e elas não querem de modo algum avaliar os seus anos, examinar os seus anos, examinar a sua cultura, examinar as suas verdades, examinar toda a construção histórica, social de gerações. As pessoas não querem parar e avaliar a sua própria história, porque elas estão sendo completamente conduzidas e estão obcecadas pelo frenesi da vida, pelo presentismo. Elas vivem a partir do agora. O agora é o que importa. O presente é o que importa. Elas não querem olhar para o passado. Elas não querem construir sonhos que atinjam o âmago do futuro. Elas querem ter momentos apenas agora. Elas querem se relacionar a partir dos critérios do presentismo. Eu vivo agora, eu só penso no agora. Os meus relacionamentos são relacionamentos do agora. É necessário que nós tenhamos a habilidade de contar os nossos dias, de contar os nossos anos de casamento, de contar os nossos anos na criação dos nossos filhos, de contar os nossos anos como profissionais, de contar os nossos anos como cristãos, de contar os nossos anos diariamente. Quando nós temos a habilidade de suplicar a Deus uma postura reflexiva, nós começamos então a problematizar verdades, a problematizar situações, a problematizar todo o enredo da nossa vida, todo o enredo da nossa história. Eu percebo que muitas pessoas não querem contar os seus dias porque elas não conseguem e não possuem a coragem de enfrentar, talvez, situações que precisam ser mudadas, situações que precisam ser repensadas. E todas as vezes que você foge da possibilidade de avaliar a sua história, da possibilidade de avaliar a sua vida, de alguma maneira, alguma coisa não foi resolvida dentro de você. Por isso é necessário que todos nós tenhamos a coragem de dobrar os nossos joelhos, de dobrar o nosso coração diante de Deus e suplicar que Deus esteja manifestando dentro de nós o desejo que nós tenhamos, a vontade, ou que Deus esteja colocando dentro de nós o desejo de pensar um pouco acerca da vida, de ter uma postura reflexiva, de avaliar os nossos anos. Mas, diante da eternidade de Deus e da sua própria fragilidade, Moisés suplicou por sabedoria: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É importante compreender que toda a nossa vida deve ser marcada por um projeto, por um propósito e por um planejamento.
Diante de Deus, Moisés então suplica: querido Deus, eu quero passar por um processo de aprendizagem. Eu quero contar os meus dias, eu quero ter uma postura reflexiva. Mas tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha uma finalização básica, que era o ato de ter a sabedoria de Deus dentro do coração, a sabedoria para agradar o coração de Deus, a sabedoria para conduzir a sua própria vida, a sabedoria para aplicar tudo aquilo que Deus havia revelado dentro do seu coração e assim na vida das pessoas que caminhariam perto dele e das pessoas que caminham também perto de nós. É necessário que nós estejamos também todos os dias suplicando a Deus que Ele esteja nos dando a habilidade de viver nesse mundo, a sabedoria de tomar as decisões corretas, a sabedoria de cuidar do nosso casamento, a sabedoria de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, a sabedoria de nos relacionar em um mundo que necessita urgentemente de conceitos que nasçam do desejo de Deus e do projeto de Deus. Eu tenho conhecido pessoas que, apesar dos seus títulos, não são sábias, que apesar de terem doutorados e mestrados, que apesar de ter o domínio sobre 3, 4 línguas, elas não conseguem falar a linguagem básica do amor. Elas não conseguem cultivar um relacionamento sadio. Elas são constituídas de um coração vazio, são constituídas de uma alma seca, são constituídas de uma visão cinza, de sentimentos cinzas, de desejos cinzas. Existem pessoas que são mais labirintos do que céu azul. Existem pessoas que estão constituídas de questões e de crises permanentemente. Elas não conseguem ter um coração aberto. Elas não conseguem ter a habilidade de viver nesse mundo com a sabedoria que vem dos céus, com a sabedoria que vem do alto. Portanto, quando nos reunimos naquela noite, contemplando a vida daquela irmã que completou 84 anos de idade, nós pensamos um pouco sobre o tempo. E olhando para o tempo, chegamos à conclusão de que Deus é eterno. E olhando para a eternidade de Deus, chegamos à conclusão de que nós somos frágeis. E todas as vezes que nós contemplamos a nossa própria fragilidade, é necessário suplicar a Deus sempre desejo pela aprendizagem, postura reflexiva e sabedoria para conduzir a nossa vida e a nossa caminhada neste mundo. É importante compreender que todas as vezes que nós falamos sobre tempo, todas as vezes que falamos sobre a eternidade de Deus, todas as vezes que falamos sobre a nossa própria incapacidade de viver neste mundo, é necessário olhar para quem viveu, para quem obedeceu todos os critérios da lei, para quem vivenciou toda a graça, para quem manifestou toda a vontade do Pai. É necessário olhar para Cristo, olhando para Ele, tendo fé nele, reconhecendo-o como o único e suficiente Redentor da nossa vida, apropriando-nos de toda a obra que Ele fez. Nós podemos fechar os nossos olhos e saber que também viveremos eternamente, porque toda a obra do Cristo foi imputada em nossa vida, foi atribuída em nossa história. Por isso abrimos o nosso coração, fechamos os nossos olhos e sentimos a voz do Cristo conduzindo-nos, sentimos o poder do Cristo refazendo nossos sonhos. Portanto, que você possa compreender que contar os dias, que avaliar a história, é uma das posturas mais sábias que nós podemos ter neste mundo, dependendo exclusivamente da graça de Jesus. Que você possa sempre amá-lo, servi-lo e buscá-lo. Para você, então, um grande abraço.